Olá, tudo bem com você? Tudo bem comigo também, né? Graças a Deus. Olha só, nós estamos aí numa série, né? A gente está vendo aí a resolução da SEDUC 16 de 2023. E eu não vou ficar nesse documento para sempre não, tá bom? Eu só estou repassando aqui algumas características do perfil do professor. Por quê? Porque para você que é iniciante na PEI, muitas vezes você entrou na PEI por algum motivo, né? Seja por conta do salário, seja por conta da vaga, né? Precisava da vaga, não sabia se depois ia ter vaga ou não em outra escola, acabou entrando na PEI, enfim. E aí você ouve várias fake news ali, várias desordens informacionais falando a respeito da PEI, dizendo que a PEI vai acabar, dizendo que o perfil do professor tem que ser o mesmo que era antes e tudo mais. E não é isso que nós vemos, né? E nessa resolução aqui acontece uma coisa muito interessante. Né? Nessa resolução a gente consegue enxergar então um perfil diferenciado, né? Um novo perfil então que está sendo exigido do professor. Por que eu fechei o grupo, né? Se você entrar lá no nosso grupo hoje, ele vai estar fechado. Por que eu fechei por enquanto o grupo? Porque tinha muita gente colocando algumas coisas no grupo que não condizem com a realidade da PEI. E como a PEI é para iniciantes, eu quero esclarecer para você as situações mais do que deixar você mais confuso, né? Claro que algumas pessoas quando entram, né, enxergam aí algumas informações e elas ficam um pouquinho confusas, né? Mas eu quero esclarecer mais do que te prejudicar, óbvio, né? E aí assim, como eu quero te ajudar mais do que prejudicar, e quero deixar bem claro como é que a PEI tem acontecido, como é que o programa tem dado resultado e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu não quero que outras pessoas coloquem na sua cabeça falsas esperanças, né? E eu tenho visto muito isso. Por exemplo, né? Se você for nas fontes oficiais, você vai ver que a quantidade de salas que foram abertas chegam a 3.000 salas, né? E aí, quando você olha para as fontes não oficiais, né, e para a mídia hegemônica aí de forma geral, você vai perceber que as notícias são que fechou-se 200 e tantas salas. Né? Então você vê lá a manchete, né, escrita fechou tantas salas. E aí quando você vai ler, lá em algum lugar nas letrinhas miúdas, ali nas entrelinhas, com muita calma, ele cita a quantidade que abriu. Mas, uma vez que você leu a manchete, muitas vezes a pessoa já começa a distribuir aquele conteúdo aí pelos grupos sem prestar atenção. Então, sim, houve um avanço mais do que um retrocesso, né? E, enfim, para quem que interessa passar a informação errada, né? Então, não. Vamos olhar aí para as fontes oficiais, né? Vamos olhar aí para os nossos próprios olhos, né? A gente ultimamente tem enxergado as coisas e a gente tem sido obrigado a negar o que os nossos olhos veem. É muito estranho isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem visto aí, principalmente nos grupos, são essas situações, né? Um rapaz ontem, num outro grupo que não tinha nada a ver com o meu, que é um outro grupo aberto, ele disse que pessoas gordas, obesas, não poderiam participar do concurso, porque o edital exclui as pessoas obesas. Na verdade, não, né? O que o edital coloca ali inclusive pessoas magras que possuem problema de saúde também, né, vão passar por perícia médica. Como em qualquer serviço da CLT você passa por perícia médica, né? Qualquer trabalho, na verdade, você precisa passar por perícia médica. E eu não sei por que, da onde que ele tirou a questão da obesidade ali. Talvez porque ele já tenha passado por alguma perícia médica e não tenha conseguido entrar. Ou talvez apenas e tão somente para fazer com que as pessoas desistam do concurso. Né? Então, gente, tem muita gente. é, Vou usar a palavra errada, vai. Tem muita gente sacana por aí, tá bom? Não é exatamente a palavra que eu gostaria de falar, mas resumindo um pouco aí, né? E esses dias atrás, aquilo que eu estou colocando gratuito no nosso grupo, que são a bibliografia, inclusive que nós já comentamos aqui. Eu coloquei os links lá no grupo. Algumas bibliografias o link saiu cortado ali pela metade, então você tem que copiar
aquele endereço da internet todo e colar no seu navegador, porque ele saiu uma parte com link, outra parte sem, outra parte com link de novo, né? Então o WhatsApp ficou meio confuso ali da onde que começava o link e aonde terminava. Mesmo assim, você tem ali a bibliografia completa do que está online, tá bom? Que é o que está aqui no documento, né? Essa bibliografia inteira está online. Tem gente vendendo na internet. A pessoa entrou lá, baixou, copiou, colocou num Word, sei lá, converteu para PDF, formou uma pastinha com vários PDFs lá, né, fingiu, né, teve outra pessoa que fez isso também, né, juntou tudo num PDF só e fingiu que o nome disso era apostila e não é, né, ela só pegou todos os documentos e jogou num PDF e tá vendendo. Então assim, e tem muita gente comprando, né, porque caem nessas coisas aí, no desespero de querer o material e tudo mais, e tá tudo gratuito na internet. Se você entrar lá no meu grupo, você vai ver gratuito lá também, tá bom? Como é que eu faço para participar do grupo? Eu não consigo colocar os links na descrição do, do YouTube, porque o YouTube ainda não me permite, né? Eu preciso de 1.000 inscritos para fazer algumas coisas no YouTube, uma delas te dá aula ao vivo. Então, assim, eu peço muita ajuda aí, que vocês compartilhem, peçam para as pessoas se inscreverem para a gente atingir 1.000 inscritos o mais rápido possível. Então, o que, que eu fiz? Uma das pessoas entrou em contato comigo no privado, né, e colocou assim: para você colocar link, fixa o primeiro comentário, faz lá um comentário com o grupo, que no comentário você consegue colocar o link. Então, deu certo, no comentário eu consigo pôr o link. O primeiro link, primeiro comentário deste vídeo vai estar lá fixado, e esse primeiro comentário já tem o link para o grupo, tá bom? Então é isso. Vamos seguir aí? Olha só, hoje eu vou falar sobre o compromisso com o letramento e os multiletramentos. Tá? Todo mundo que passou por isso aqui, eu vi aí alguns vídeos na internet, né? E a pessoa faz o que? Ela chega nessa parte, ela passa correndo por essa parte, né? Quem fez o comentário ao vivo lá no começo, logo depois de mim, né? Eu fui a primeira pessoa a comentar esse arquivo aqui. Depois de mim, vieram vários outros, principalmente essas empresas aí de concurso. Quando chega no letramento, o cara passa correndo, fala meio por cima e segue a vida, né? Então, hoje a gente vai fixar nisso daqui, principalmente para você que já trabalha na PEI, que é iniciante, você precisa entender o que é o letramento. Porque a gente acha, muitas vezes, pensando na palavra, né, na sonoridade da palavra, que letramento é alfabetização. Não é. Né? Letramento, aliás, muitas das coisas que a gente chama hoje de analfabetismo funcional, na verdade é porque a pessoa é iletrada, tá bom? O que significa letramento, então? Eu vou ler aqui para você e em seguida eu vou comentar aí como utilizar e como trabalhar, né, esse letramento, tá bom? Aguenta a mão aí. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto eu tô lendo aqui com você, que eu vou diminuir a minha tela aqui para eu conseguir enxergar melhor, enfim. E aí é bom também que eu ganho essa partezinha de cima aqui, se eu precisar mexer em alguma coisa, você consegue ver. Tá bom? Então, ó, o compromisso com o letramento e os multiletramentos. Em todas as áreas de conhecimento, letramento e os multiletramentos são conceitos e práticas relacionados a multiplicidades de linguagem e às suas utilizações e significações nas diversas práticas sociais contemporâneas. Então, o seu compromisso com o letramento e os multiletramentos em todas as áreas de conhecimento. Tá bom? Ah, mas eu sou de língua portuguesa. Eu vou ter a minha concentração maior apenas em língua portuguesa? Não. Você precisa ter um compromisso com o letramento em todas as áreas de conhecimento. Então, por exemplo, né, quando alguém chega para você e diz assim: professor, eu não gosto de matemática, e você dá aula de língua portuguesa, você não vai concordar com ele. Você vai falar assim: olha, matemática é importante, porque lá no começo, quando eu iniciei, né, a matemática a fundamental significa que é o que vai fundamentar os meus conhecimentos para o futuro. Sem a matemática, eu não conseguiria fazer o fechamento das notas. Sem a matemática, eu não conseguiria calcular a quantidade de aulas. Enfim,
E aí você vai fazer uma série de coisas para mostrar que, pelo menos no básico, você é letrado nessa área. E mais do que isso, você pode abordar ali a questão filosófica da matemática, você pode dizer que a matemática é o segredo das coisas, né? Às vezes você tem lá uma questão de filosofia, né, digamos assim, né, e pode entrar no fato de que Pitágoras usava a matemática para a música, né, era uma forma, né, de você expressar, né, a música é a matemática expressa em som. Então, você tem ali várias formas de você abordar esse letramento, por exemplo, mesmo que você não seja da área. Tá bom? Quando alguém fala de geografia, né? Fala, olha, geografia é muito interessante, né? Porque hoje, né, existe lá uma série de coisas acontecendo aí no mundo e de repente eu não estou sabendo ou eu não estou entendendo direito o que que é, a geografia vai me ajudar nisso. Então, por que que os Estados Unidos e a Rússia têm uma tensão muito grande, né? Porque existe só 8 quilômetros entre eles, né? Aí você vai lá e dá uma olhadinha ali no final ali da Rússia, no comecinho do Alasca, né? São 8 quilômetros de diferença só, né? A gente vê o mapa mundi aberto, parece que eles estão muito distantes, né? Mas quando você vê no globo, eles são vizinhos. Então, assim, a geografia é que te dá isso, né? Essa noção de espaço, né? Essa noção de fazer parte, de pertencimento a um local, né? Enfim, tudo isso é importante, né? Então, quando você é letrado nessas coisas, você consegue dar um suporte maior para o seu estudante, tá bom? E é disso que ele está falando aqui logo na primeira linha, né? Que o seu compromisso com o letramento e os multiletramentos precisam ser de todas as áreas, né? E é claro, principalmente com a sua. Né? Então, quando alguém chega para mim e fala assim: ah, professor, eu acho interessante a gente trabalhar com batalha de poemas e tal, e aí você vai entregar para ele ali o que é o poema, como é que o poema nasceu, por que ele surgiu, em que época, enfim. O fato, né, de que os poemas eram cantados antigamente e, enfim, dá para você ir letrando ele, né, mostrando para ele, dando uma visão de mundo para ele que ele não tem. Então, letramento e os multiletramentos são conceitos e práticas relacionados às multiplicidades de linguagens e suas utilizações e significações nas diversas práticas sociais contemporâneas, bem como as habilidades de leitura, análise crítica e produção de texto que envolvem as linguagens verbal, não verbal e multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. O que isso aqui significa? Né? Ele deu aí um resumão do que é o letramento. Então veja bem, algumas pessoas são alfabetizadas e algumas pessoas, mesmo alfabetizadas, elas não são letradas. Significa apenas a leitura? Não. Você precisa ler e fazer uma análise crítica. Por exemplo, né? Uma coisa que é interessante, né? Quando a gente fala em análise crítica, quando a gente fala em pensamento crítico, o que a gente está dizendo, né? Algumas pessoas acham que é ler ou observar alguma coisa e sair criticando. E não é isso. Né? Você precisa de conhecimento para que você gere uma crítica. Né? Hoje, o que está sendo pedido do professor não é que ele apareça com mais demandas, é que ele apareça com a demanda e a solução para a demanda. Né? Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido, por quê? Porque durante a sua prova no concurso público e durante a sua prática no PEI, você o tempo todo vai ser questionado nesse sentido. Né? Olha, você tem aqui um problema e como é que você resolve? Né? Então, tem que se tomar um cuidado aí. Então, as multiplicidades de linguagem, suas utilizações e significações. Então, existe a linguagem musical, existe a expressões, né? Expressões corporais, existe as questões de arte,
né, onde você vai se expressar ali de alguma forma, enfim. E tudo isso, quando você vai se aprofundando nisso, é o letramento. O letramento começa quando? Quando a pessoa nasce. E termina quando? Quando ela morre. Eu estou sendo letrado todos os dias, né? Você também está sendo letrado todos os dias. Né? E aí, qual que é a questão crítica, né? Por exemplo, eu pego uma música lá e eu vou ver se aquela música que eu vou ouvir faz parte dos meus valores. Quando a gente fala em valores, a gente está falando de valores mesmo, né? Valores morais, éticos, enfim. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai trabalhar alguma coisa nesse sentido ou quando a gente vai ouvir mesmo por ouvir, né? Então você pega lá uma determinada música e aí você pega a letra da música. E aí de repente a música até é boa, mas a letra, na hora que você está lendo, você olha para aquilo e aí você vai fazer o quê? Uma análise crítica, né? Você vai ver se aquilo dentro do que você está propondo a fazer tem algum valor real, né? Então, esses dias atrás eu estava ouvindo uma música, entrei numa loja, na verdade, e aí a música estava tocando, eu parei para prestar atenção. E aí a música dizia o seguinte, que o cara tinha uma esposa, mas por algum motivo ela deixou de ser interessante, e aí o caso que ele tinha com a outra não tinha começado do nada, mas de uma paixão não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, eu falei, mas gente, como é que eu pego uma música dessa, por exemplo, e dou na sala de aula? Não tem como, por quê? Porque não é esse os valores que fazem parte de mim como professor, e não é esses os valores que eu quero passar para aqueles estudantes, né? Eu ia falar adolescentes, para aqueles estudantes. Então, assim, veja bem, eu posso até pegar a letra e pedir que eles analisem criticamente, mas antes disso, eu tenho que dizer para eles, através do projeto de vida, por que é importante ele definir missão, visão e valores. Por que as empresas definem missão, visão e valores? Isso vai agregar na minha missão aquilo que eu quero ser quando eu crescer, aquilo que eu quero fazer no futuro que vai gerar benefício para a sociedade, para as pessoas que me cercam. Então, isso faz parte da minha missão, faz parte da minha visão, melhora a minha visão de onde eu quero chegar, melhora o fato de que de repente isso que eu estou ouvindo vai me trazer aí como que um caixote que eu possa subir em cima para enxergar mais longe, né? Não. Então, já essa é a análise crítica que a gente precisa fazer, né? Dentro disso, os meus valores, aquilo que vem aí de geração em geração chegou até mim, como valor, como valor moral, como forma de conduta, né? Será que corresponde ao que eu quero ser no futuro? Alguém reconhecido por dar um balão na pessoa que confia em mim, que mora junto comigo? Será que isso é o correto? Então, essa é a análise crítica que eu preciso construir. Né? Não é só eu criticar pelo criticar. E outro tipo de análise crítica que eu preciso fazer é análise técnica. Né? Então, por exemplo, vou falar de poema. Aí eu pego essa música não tem uma rima no final. Essa música começa com uma frase, termina com outra coisa que não tem nada a ver. E aí, na hora que eu vou fazer essa análise crítica, dentro do que eu estou estudando, o que é que eu estou passando ali para o meu estudante, será que serve isso? Em alguns casos serve. Por exemplo, no caso de um poema livre, né, onde a pessoa não tem métrica, ela não tem rima, ela está falando as coisas conforme vai aparecendo na mente dela, ela vai escrevendo, não deixa de ser expressão, não deixa de ser uma, entre aspas, uma cultura popular, né? Mas eu preciso estar falando sobre isso para entregar isso para o aluno como um exemplo de algo. E numa batalha de rimas, por exemplo, né, talvez não seja o ideal. Então, a gente põe, mostra, fala a respeito disso, tira, enfim. Então, essa análise crítica que precisa ser feita. Né? Habilidade de leitura. Né? Será que quando o meu estudante ele lê um poema, ele consegue entender o poema?
Ah, não, porque tem palavras muito assim, muito assado, ou a gente tem aquela inversão, né? O caso do hino nacional, né? Que tem lá uma inversão de frases, e aí assim, você consegue entender claramente o que está sendo dito, mas a maioria das pessoas na nossa geração, quando a gente mostra o hino nacional, elas acham um pouco confuso. Por quê? Falta letramento. Falta entender o que as palavras significam e falta entender o raciocínio que compõe a formação daquelas frases. Né? E aí, na hora que você vai ler um parágrafo inteiro, as pessoas ficam confusas. Mas é por conta do letramento. E é isso aí que é o letramento. Né? A gente. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte: uma técnica de língua inglesa que eu uso em português também. Que é o quê? Faça a leitura. Durante a leitura, tem palavras que você não conhece. Então, o que você faz? É claro, né, que você vai deduzir o que ela significa dentro da frase. Só que deduzindo muitas vezes não funciona. Então, você vai lá e escreve as palavras que você não conhece. Terminou de fazer a leitura, você pega o dicionário e põe ali o significado daquelas palavras. E aí você vai entender o que aquelas palavras significam. E aí você volta na leitura e lê de novo, agora sabendo o significado delas. Em alguns casos, se essas palavras você de repente não usa no seu dia a dia, o que é que você faz? Você pega aquela palavra e escreve ali umas 10 vezes com frases diferentes ou só a palavra mesmo, pensando no significado para você guardar o significado daquela palavra. Funciona para o inglês, óbvio, né? Funciona para o português também. Então existem palavras aí que a gente não costuma usar todos os dias, né? Tem palavras, por exemplo, que são termos jurídicos, né? Então é importante que a gente ganhe vocabulário. É importante, eu falo muito isso para os estudantes, né? Quanto mais vocabulário você tem, se você é professor, você precisa de vocabulário, né? Quanto mais vocabulário você tem, mais preciso será a forma de passar as suas ideias para as pessoas, né? Só tem uma forma de você falar, aliás, de você expressar suas ideias, e é falando, né? Não tem outro jeito. Então, eu vou só abrir minha lousa aqui, né? Que eu hoje não deixei ela aberta. E aí eu vou só trocar a minha telinha aqui rapidinho, só para conversar isso com você. Achei importante, de repente. Cadê minha tela? Sumiu minha tela. Oh, meu Deus. Só um minutinho que eu já acho. Ué, não sumiu. Tudo bem. É que eu achei importante falar isso com você. E deixa eu só ver se agora. Aê, agora veio. Então tá aí. Né? O que eu quero falar com você? Sobre o letramento. Olha só, né? A gente está falando aqui sobre letramento. E aí, assim, entregar para o seu aluno situações que possam mudar a visão dele, é isso aqui que eu estou dizendo para você, né? Por exemplo, uma coisa que pode mudar a situação do seu aluno é gerar vocabulário. O que isso significa? E eu estou usando isso, tá? Gerar vocabulário. Significa que quanto mais vocabulário ele tem, melhor ele vai se expressar. Mais do que isso, quanto mais ele lê, quanto mais ele entende essas formas de colocar as frases, mais ele consegue organizar o pensamento. Então veja, não é apenas a situação de gerar vocabulário para falar bonito. Eu já vi professores fazerem isso, né, de falarem, por exemplo, que vocabulário não era importante, que você pode falar do jeito que você quiser falar, porque se alguém falar que você está falando errado, isso é preconceito linguístico.
Tá, mas enquanto um vai se valer do preconceito linguístico para ser preguiçoso e não passar as informações que estão na cabeça dele de forma precisa, ou seja, né, com precisão, outros vão utilizar isso a favor de si. Então veja bem, se eu falo melhor, se eu uso as técnicas melhores, se eu consigo pronunciar bem as palavras, se eu consigo ser preciso no meu pensamento e na hora de passar o meu pensamento em diante, eu consigo essa precisão, a pessoa não tem como distorcer o que eu disse. Entende? Eu disse exatamente o que eu queria dizer. E aí como é que você distorce? Não distorce. Então, pelo menos quando a gente fala de linguagem, né, é sobre isso que a gente está falando. Né? É sobre aprofundamento. Então veja bem, uma vez, há um tempo atrás, quando eu falo um tempo atrás, você já sabe que geralmente é muito tempo. Né? E um tempo atrás, uma pessoa me disse assim, me chamou para conversar, era um chefe, né? Uma pessoa que comandava a empresa, e me chamou para conversar e ela foi falando comigo e tal. E eu fui falando para ela aquilo que eu queria dizer com exatidão. E aí ela disse assim, peraí, o que você está me dizendo é que você não consegue fazer não sei o que, não sei o que. E eu falei, não, peraí, você não pode construir um espantalho e depois maiar o espantalho que você construiu. Eu tenho certeza que ele nem fazia ideia do que eu estava falando, né? Mas é porque filósofos, né, muito tempo atrás, que eles faziam? Então, né, você tem ali, eu não me lembro agora de quem é a técnica, se era do... Ah, esqueci o nome dele, se era do Maquiavel ou se era de outra pessoa. Não vou me lembrar agora o nome da pessoa que pensou nisso, né? O que é que você faz? Você constrói um espantalho, né? Ou seja, a pessoa está falando, você pega ali umas palavras-chave do que a pessoa falou e você rediz o que ela disse. E você diz de forma diferente do que ela disse. E aí, em seguida, você começa a atacar não o que ela disse, mas o que você construiu. E aí você devolve para a pessoa, então você está me dizendo então que você não consegue dar aulas porque acontece assim, assim, sabe? Eu falei, não, peraí. Um dos dois, ou você é analfabeto funcional, ou você é um mau caráter intelectual, né? Mas não, desonesto intelectual foi a palavra que eu falei. Ou você é um desonesto intelectual, peraí. Ou você é muito inteligente e desfez o que eu falei e construiu sozinho aí o seu espantalho e agora você vai maiar o espantalho que você criou e não o que eu disse. Ou você é muito burro e realmente não entendeu o que eu falei. O que eu disse foi, e repeti palavra por palavra do que eu disse. E aí a pessoa não tinha como me contestar. Por quê? Porque eu disse exatamente o que eu queria dizer. Não tinha como desfazer o que eu disse. Então, essa é a parte interessante de você trabalhar em um vocabulário melhor, né? Melhorar, organizar o pensamento do estudante, né? Melhorar a forma dele se expressar, né? E fazer com que ele tenha precisão naquilo que ele quer dizer. Quanto mais vocabulário, melhor. Isso quer dizer o quê? Que na arte também funciona assim. Uma vez que ele entende aí a história da arte, como que a arte aconteceu, por que cada tipo de pintor ali fez a arte com a técnica que fez, né? Por que é dessa forma? Então você está letrando ele nisso. E aí, no momento em que ele for expressar, né, através da arte aquilo que ele quer, ele vai expressar com precisão, usando a técnica certa para a expressão correta. No caso da música, né, da matemática, a mesma coisa. No caso da educação física, a mesma coisa. Né? Então, algumas pessoas, por exemplo, né, no meu caso, eu não conseguia entender quando eu era novo por que a educação física era futebol, porque na minha época jogava-se lá uma bola na mão do aluno, o aluno ficava correndo de um lado para o outro. E não era o que eu queria fazer. Né? Então, assim, eu era gordinho, né, e tal. E nunca ninguém me disse, por exemplo, a respeito do futebol americano. Nunca ninguém me disse a respeito do beisebol. Que são pessoas, assim, você vê jogadores um pouquinho mais gordinhos, um pouquinho mais avantajados, sendo úteis, né?
O que o professor chegava para nós quando ele ia fazer alguma coisa diferente? Com basquete, né? Eu era baixinho, gordinho, me servia do que o basquete, né? Enfim, ainda bem que eu cresci um pouquinho mais, né? Fiquei maior do que eu imaginei que eu ia ficar, mas gordinho ainda tô, né? Então, gente, não tinha, não me atraía, não, a minha aula de educação física era sempre um pesar, né? Enfim. Então, é nesse sentido que a gente trabalha o letramento, né? Fazendo então com que a pessoa tenha uma visão de mundo mais ampla, né? E que ela possa ali se expressar, né? De forma correta, seja a expressão através de arte, através de não verbal, né? Seja a expressão verbal, seja a expressão escrita, enfim. Então é isso que é o letramento. Mais do que isso, mais do que uma simples visão de mundo, mais do que técnicas ou coisa assim, o letramento vai fazer com que a pessoa entenda o mundo que ela vive de forma precisa, com precisão, né? Onde que eu estou inserido, o que é que eu posso fazer aqui, e os pensamentos organizados, e é sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida sobre letramento, coloca aí, eu vou responder para você, tá bom? Deixa eu só voltar na minha tela anterior e a gente já continua. E eu já descobri por que de vez em quando estava sumindo a tela lá. Agora ficou fácil de trocar a tela aqui. Ah, vamos ver lá. Então, assim, análise crítica, produção de texto. Isso aqui é importante, né? Que envolve linguagem verbal, a não verbal e a multimodal. Lembrando que texto não é só escrito, tá bom? Existem vários textos. Textos não é só. Tudo é texto, na verdade, né? Se você olhar em volta de você, tudo é texto. Tudo é leitura. Né? O fato de você olhar em volta vai fazer com que você faça uma leitura. Né? Então, texto e leitura não é só escrita, não é só palavras, né? É a decodificação do mundo aí, tá bom? E aí, isso está presente nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana, tá bom? O trabalho pedagógico intencional, com essas práticas, relacionando-as às aprendizagens de outras áreas do conhecimento, potencializa a participação, a autoria e o protagonismo dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura, escritas e outras formas de expressão, que é o que eu acabei de explicar para você. Né? Então, olha só, como é que o meu estudante vai ter uma participação potencializada ali, né? Como é que ele vai ser autor? Como é que ele vai ser o protagonista? Não é? Quando eu digo que esse discurso aqui é antigo, veja bem, se você andar aí atrás na história, você vai ver que, eu vou falar antigo, né? Não é tão antigo assim, né? Mas eu estava saindo da faculdade lá em 2000 e alguma coisinha, no comecinho dos anos 2000 ali, e é engraçado que já tinha o Augusto Cury pregando a respeito disso, que era algo que ele tinha acabado, entre aspas, aí de descobrir, né? Que era que o pensamento funcionava com janelas. Na verdade, essa história de funcionar com janelas já era uma coisa mais antiga, ele só meio que atualizou para a descrição mais visual de como é que o cérebro funcionava, né? Mas mesmo assim, algo muito importante. Né? E teve ali uma coisa que ele falou a respeito da síndrome do pensamento acelerado. Né? Eu li isso lá no comecinho de 2000 e quando ele falava lá de pais brilhantes, professores fascinantes, ou de técnicas para qualidade de vida, ou sobre o homem que andou sobre a terra aí, né? Ele falava lá de Jesus, né, como sendo o maior psicólogo que já existiu, enfim. Quando ele falava a respeito disso, ele falava de duas coisas para a sua vida. E você deve se lembrar, que é o quê? Você ser autor da sua própria vida e segundo, você ser protagonista da sua própria história. E olha só onde é que isso veio se refletir. Né? Então, assim, é algo desejado por nós há muito tempo. Há muito tempo nós que trabalhamos aí, que lidamos com crianças e adolescentes, nós que lemos muito, né? Estamos aí tentando pôr isso em prática há muito tempo. Né? Lá em Paulo Freire você vai ver lá os protagonismos acontecendo, né?
estudante como autor daquilo que estuda, né? Então ele trabalhando ali, construindo, né? Então ele tem um assunto, ele vai gerar aquele assunto, ele vai ser autor a respeito daquilo, então ele precisa pesquisar para trazer aquilo, né? E aí ele vai fazer isso de forma autônoma, né? E aí assim a gente vai ver aí várias coisas acontecendo. E isso tudo reflete aqui na PEI. Isso tudo reflete então no perfil do professor que se espera aí no concurso público, tá bom? Então, olha só, o trabalho pedagógico intencional, tudo que é feito na PEI, tudo que é feito no trabalho pedagógico precisa ser intencional. O professor precisa pensar com antecedência a estratégia melhor ali que ele vai utilizar. Professor, aquele aluno me deixa maluco. Então é esse aluno aí, você vai ter que usar uma outra estratégia, né? Não adianta, eu queria que esse aluno saísse da minha sala. Não, você tem a intenção de influenciar positivamente o seu aluno, tá bom? Então, nós falamos aqui a respeito do compromisso com o letramento. Deu para entender o que é letramento? Dúvidas, coloca aí no comentário. Eu vou responder. Se não responder no comentário, se eu não responder no privado do WhatsApp, eu te respondo com outro vídeo, tá bom? Então, assim, nem sempre eu vou responder, tá bom? Mas manda para mim as suas dúvidas que eu preciso saber. Outra coisa, se você precisar falar comigo por e-mail, o meu e-mail e o Pix é o mesmo, né? Se você rolar aí na descrição, você vai ver aí o meu Pix é o meu e-mail, tá bom? É o e-mail que eu uso normalmente, tá bom? Então, se você precisar enviar alguma coisa para mim, precisar mandar algum documento, quer comentar alguma coisa que é mais particular da sua parte, quiser mandar no e-mail, fica à vontade, tá bom? Então é só olhar aí na descrição. Lembrando que, se você quiser me ajudar de alguma forma, você pode enviar um Pix para mim, né? Através disso eu já tenho aqui uma iluminação um pouco melhor. Quer melhorar o canal, me ajuda aí, né? O meu canal não é monetizado. Então, se você ainda não é, né? Porque tem aí uma série de coisas aí para cumprir, né? Então, eu não consigo te dar aulas ao vivo por enquanto. Então, eu tenho que gravar antes e te enviar depois. Uma forma de você me ajudar muito é você compartilhar esse conteúdo e pedir para as pessoas se inscreverem no canal, tá bom? Mesmo que elas não façam parte do nosso público-alvo, mesmo que ela não seja professor como você, é importante que você passe para as pessoas e fale, olha, é ajuda mesmo, né? Curte aí só para ele chegar no 1000, para ele começar a fazer aí os vídeos ao vivo. Tá bom? Beijo no seu coração, espero que você tenha um excelente dia e seja intencional naquilo que você vai passar para os seus alunos. Uma coisa que eu digo para o meu filho, eu falo muito para ele assim, olha, sem querer você mata alguém. O que isso significa? É melhor você planejar e você fazer aquilo que você quer fazer, porque sem querer as coisas dão errado. Né? E aí é tão triste, né? Quando você fala, poxa vida, eu não queria fazer isso e aquilo não tem como você fugir. Você tem que encarar uma consequência de algo que você não queria fazer. É muito ruim, né? E o caso do ensino é a mesma coisa. Você tem que ser intencional naquilo que você quer fazer. Né? Então, é melhor que você faça algo, de repente, entre aspas, aí, errado, porque você quis fazer errado e você vai sofrer as consequências, sabendo do que você fez e sabendo por que você fez e achando até que valeu a pena, do que você fazer algo que você achou que estava errado, aliás, que você sabe que é errado, mas fez sem querer, né? Então, você sendo intencional, dificilmente você vai fazer errado. Você pode até errar, mas você vai errar tentando acertar. E isso que é muito bom. Na PEI você pode errar, mas você erra tentando acertar. Se você errar tentando errar intencionalmente, você vai sofrer as consequências, claro. Agora, pior é você errar de forma absurda, sem querer acertar e errar sem querer. Por isso que você tem que ser intencional. Não sei se eu fui claro nessa última parte. Talvez tenha saído até meio esquisito. Mas o fato é, queira. Né? Olha, eu tenho um estudante ali e ele não quer participar da minha aula. Então ele que se... Não. Qual estratégia eu vou utilizar para trazer ele para mim?
Tive um aluno um tempo atrás aí, quando eu falo um tempo atrás é muito tempo, né? Tive um aluno que ele não correspondia à minha aula. Na minha aula ele não abria o caderno. Na minha aula ele não fazia nada. Eu falava assim, ô, copia aí, meu amigo. Vamos fazer a lição e tal, é importante para você e tal. E aí o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E aí, assim, ele não falava comigo também, não. Ele sentava lá, cruzava o braço assim e ficava me olhando. E eu dava a minha aula normal e ele lá no fundão, assim, me olhando. E não falava comigo. Não falava nada comigo. E eu sempre falando com ele, né? Aí um dia, depois de uns 2 meses, mais ou menos, ele começou a me cumprimentar. Já era um ponto positivo. E aí eu comecei a questão da intencionalidade. Falei, já que agora ele está começando a falar comigo, eu vou aproveitar para fazer alguma coisa que vai chamar a atenção dele. E aí era uma pessoa que gostava muito de rimas, uma pessoa que gostava muito ali de poemas, né? Possivelmente estava apaixonado e tal. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu achei um negócio aqui que eu acho que você vai gostar. E eu peguei um texto impresso, umas rimas lá, e entreguei para ele. E era um negócio meio romântico, meio bonito. E ele gostou. Aí ele veio me perguntar a respeito daquilo. E aí imediatamente eu falei para ele assim, olha, você pode escrever poemas, é muito interessante, porque daí você põe aquilo que está te incomodando aqui dentro para fora, alivia a sua ansiedade, né? Deixa você mais tranquilo e melhor que isso, né? Você começa a trabalhar as palavras ali, deixando aquilo de uma forma mais bonita, trabalhando e tal. E isso, de repente, você pode entregar para alguém, você pode mostrar, né? As pessoas geralmente gostam. E aí foi muito interessante que daí a gente conseguiu formar uma amizade ali, meio de cumplicidade, onde eu ia passando algumas coisas para ele ler, ia dando umas dicas na hora dele escrever e tudo mais, e ele começou a participar da minha aula. Quase no final do ano ele começou a participar. Então no ano seguinte eu já tinha um estudante. Demorou um tempo, sabe? Mas é a questão da intencionalidade. O que eu vou fazer para chamar aquele aluno para mim? Para mostrar para ele que isso vai fazer falta na vida dele. E aí você começa a entender quem é o seu aluno. E aí, para aquele aluno, você trabalha uma estratégia diferente. Tá bom? Então é isso. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.